Oi, divas e divos, hoje é segunda-feira e eu achei que hoje é um ótimo dia pra colocar em prática uma ideia de vídeo que eu já tô querendo fazer há algumas semanas, que é um vlog de leitura ou quanto eu leio em uma semana, ou enfim, qualquer nome que você queira chamar. Eu achei que isso é legal por dois motivos. Um deles, hoje é segunda-feira e segunda-feira é o dia oficial de fazer coisas, colocar em prática ideias que a gente já tá querendo há muito tempo. Em segundo lugar, porque eu estou muito viciada no meu celular e o tempo livre que eu tenho eu não quero ler, eu quero ficar mexendo no celular. A minha ideia é ler 1 hora por dia, todos os dias dessa semana, e o livro que eu tô lendo no momento, eu já estou lendo, eu não vou começar a ler ele aqui com vocês. Eu tenho um clube do livro com uma amiga minha, na verdade a gente começou esse clube do livro essa semana, e a primeira leitura que a gente escolheu foi Como Arruinar um Casamento, e eu já tô em 50% da leitura. Na verdade, eu tô em 44% da leitura e é um livro que tem, assim, me dado muita vontade de ler. Eu tô bem entretida com esse livro. Eu achei que ia ser legal dividir essas minhas considerações de leitura com vocês enquanto eu estou lendo esse livro. Eu acho que se eu seguir nesse ritmo que eu quero, que é de ler 1 hora por dia até o final da semana, ou talvez um pouco antes, não sei, eu consigo terminar, mas eu não tô correndo pra terminar ele. Várias pessoas que eu conheço favoritaram esse livro. E assim, eu ainda não sei se ele é um favorito em potencial, mas eu tô gostando bastante da leitura. Esse livro basicamente fala sobre a Phoebe, que é uma mulher, uma professora universitária que, assim, já é mais velha, que é casada com um outro rapaz, que é o Matt, e ele também é professor universitário, só que enquanto ele tá vivendo a carreira dos sonhos dele e sendo um professor titular, ela é uma professora com a carreira não tão estruturada assim, meio que vive na sombra do marido. Ela é conhecida por ser a esposa dele. E aí, depois de passar por uma situação específica, ela vai para um hotel com o objetivo de tirar a própria vida. E lá, nesse hotel onde ela tá hospedada, que era o hotel dos sonhos dela, ela se vê no meio de uma festa de casamento, onde a noiva pensava que esse hotel estava fechado somente para o casamento dela. E aí a história ela meio que se desenrola a partir desse ponto de ela e da noiva estarem criando uma amizade, um laço, enfim, sem mais delongas. Agora são 10h32, eu vou colocar o cronômetro de 1 hora no meu telefone, porque hoje começa o nosso objetivo de ler 1 hora por dia. Você já testou a escova de esfregar as costas? Pergunta a Lila. Não tem nenhuma escova de esfregar as costas. Eles não tiveram uma escova de esfregar as costas. Eu não preciso de uma escova de esfregar as costas. Como é que você está planejando esfregar as suas costas? E eu preciso esfregar as costas? Você nunca lavou suas costas antes? Acho que não. Bom, gente, eu acabei de parar o cronômetro e eu li por aproximadamente 57 minutos e eu parei o cronômetro um pouco antes porque esse livro que eu tô lendo tem capítulos muito longos. Então, se eu continuasse lendo por 3 minutos, eu ia ler, tipo, 1 ou 2 páginas do capítulo e eu teria que ler tudo de novo depois porque eu ia parar no meio do nada. Como já tá um pouco tarde, são 11h40 mais ou menos agora, eu decidi parar de ler e aí eu continuo lendo amanhã. Agora eu devo me arrumar pra ir dormir. Acho que eu vou comer alguma coisa. Sei lá, tomar um iogurte, porque eu tô com um pouco de fome. E aí eu vou dormir e amanhã eu volto pra gente ler mais. Oiê! Hoje é terça-feira e agora são por volta das 9h30 da noite e it's time! Ontem eu acho que eu acabei esquecendo de falar, mas quando eu comecei a ler o livro, eu estava em 44% da leitura, eu parei de ler em 53%, e os motivos eu já falei pra vocês, né? Os meus planos pra hoje eram fazer um chazinho e um chazinho novo que a minha namorada ganhou, que é de nozes e não sei o que, um chá super caro e chique pra eu beber enquanto eu lia na hora de hoje, só que infelizmente amanhã eu preciso fazer um exame e eu preciso estar de jejum. E aí, como eu já jantei, eu meio que não vou poder tomar o chazinho, mas fica pra amanhã. Eu tô fazendo o cronômetro no meu celular mesmo, tô colocando pra Siri temporizar 1 hora. Eu tô fazendo as atualizações lá no Scooby, que é o aplicativo que eu uso para organizar as minhas leituras. Sou bem assídua no Scooby, eu gosto muito, aprecio muito organizar as minhas leituras lá. Sem mais delongas, vou começar a ler agora em 53% e daqui a 1 hora
eu volto pra falar com vocês. Siri, temporizar 1 hora. Acabou de fazer 1 hora de leitura e eu li basicamente o mesmo tanto de ontem. Eu estou em 62% da leitura e eu confesso que hoje foi um pouco mais difícil porque eu tô me sentindo mais cansada. Então, em alguns momentos no meio da leitura, eu quis parar de ler pra dormir. Outra confissão que eu queria fazer é que eu tô numa parte do livro que não tá tão empolgante assim. É mais um desenrolar da história que não acontece muita coisa. Por hoje é só. Não consigo ler mais nenhuma palavra. E amanhã eu volto pra gente continuar lendo Como Arruinar um Casamento. Oi, vlog. Ontem eu não apareci aqui, não porque eu não quis, mas eu cheguei a comentar com vocês que ontem eu tinha um exame pra fazer e aí acabou que meu dia foi super corrido, eu tive atendimento, eu trabalhei lá na pensão da minha mãe também. Então foi um dia muito corrido, que eu passei a manhã toda resolvendo coisas de médico, exame. Aí acabou que no final do dia eu dormi super cedo e não consegui ler por conta desse cansaço. E assim, gente, ler só por obrigação, eu não gosto. Eu gosto de ler com propósito, assim, de ler porque ler me diverte, porque deixa minha vida mais leve, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, mas ler por obrigação pra cumprir tabela não é uma coisa que me agrada. E aí hoje eu estou novamente com o exame. Ontem eu tava de holter e aí hoje eu tô de mapa. E aí eu não fui trabalhar, apesar de que hoje às 2 da tarde eu tenho supervisão. Gente, é uma pausa aqui só pra dizer que esse negócio é muito engraçado, porque eu estava aqui falando com vocês e aí eu precisei ficar 1 minuto assim, imóvel, parada, porque toda vez que ele começa aqui a rolar aqui os berecotecos dele, eu tenho que parar e sem falar, sem me mexer, enfim. E aí, agora são 12h40, eu tenho às 2 horas da tarde supervisão clínica com uma pessoa que já foi minha professora, uma psicóloga que já foi minha professora. E eu vou aproveitar esse tempo que eu acabei de almoçar e como eu sei que eu tenho ficado bastante cansada no final dos dias, eu já quero ler minha 1 hora agora. Eu vou temporizar 1 hora. 1 hora, começando agora. Dei uma pequena pausinha aqui porque eu preciso falar uma coisa. Esse livro não é um livro que eu estou esperando, assim, plots muito grandes e reviravoltas e coisas acontecendo. Eu, de fato, não estou esperando isso. Só que, às vezes, acontecem umas coisas que eu fico, assim, completamente speechless. Tipo, agora, em 68% da leitura, aconteceu uma coisa que eu, de fato, não estava esperando. E aí, eu fico com raiva, eu fico frustrada, porque eu adoro adivinhar o que vai acontecer. Só que aí acontecem umas coisas aqui, umas coisas bobas, essa bobinha, menina. E aí eu fico completamente gag, porque eu não se passou na minha cabeça que isso poderia, só que agora olhando faz todo sentido. E essa foi a mesma coisa que aconteceu quando, acho que por 40% do livro, não, acho que por uns 19% do livro, não sei. Aconteceu a mesma sensação que eu tô sentindo agora em um outro momento do livro. Isso tá me deixando possessa. Literalmente acabei de sair da minha supervisão. E hoje, gente, como eu não posso fazer muita coisa, tenho que ficar de repouso por conta do mapa que eu estou fazendo, que o tempo inteiro eu tenho que parar o que eu tô fazendo, eu vou continuar lendo o meu livro. A leitura tá muito boa hoje, engatei muito. Realmente eu acho que ler sem estar cansado no final do dia, quando as palavras elas não embaralham mais, faz muita diferença, né? E eu tava deixando pra ler somente no final do dia. Eu vou aproveitar que eu tô super disposta, a leitura super engatou agora, vou continuar lendo e vou ultrapassar a 1 hora de hoje, porque, gente, tá muito boa a leitura e eu ai, tô ansiosa pra saber o que vai acontecer agora. Tô em 84% da leitura e muito provavelmente eu vou terminar hoje. Oi, vlog. Eu acho que eu dei uma sumidinha nesses últimos dias. Hoje é domingo. Eu estou sem gravar
o vlog de leitura desde quinta-feira, eu acho. Na semana passada em si, eu fiz alguns exames e aí meio que minha vida saiu um pouco do eixo. Eu acabei me ocupando demais em ir ao médico e fazer. Tá tudo bem, tá, gente? São apenas alguns exames de check-up, rotina, enfim. Mas eu tive que botar mapa, eu tive que fazer holter, e aí tinha que todos os dias ir ao médico, e aí depois eu tinha que trabalhar. E aí acabou que eu li, mas eu não consegui gravar. Na quinta-feira mesmo, que eu tava de mapa, eu terminei de ler Como Arruinar um Casamento. Eu favoritei e dei 5 estrelas. Eu também não sei se eu cheguei a falar pra vocês no começo do vídeo que a leitura demorou um pouquinho assim pra engatar pra mim. Não era de forma alguma uma leitura ruim, só achei uma leitura meio lenta no começo e aí eu demorei um pouco pra engatar. Conforme eu fui lendo, né, os 2 dias seguidos que eu fui lendo, eu achei que do 40 até os 60% do livro eu ainda achei meio lento. Mas depois dos 60%, minha filha, eu não queria parar de ler. Eu sou uma pessoa, assim, bem criteriosa pra dar 5 estrelas pra livro. Eu não me lembro qual foi o último livro que eu dei 5 estrelas. Porque sempre tem alguma coisa que não me agrada e chega no final, algo acontece, aí, enfim, alguma coisa me desagrada pra eu não dar 5 estrelas. Mas eu achei que esse livro foi tão perfeito e fechou de uma forma tão bonita, tão madura, tão sutil, não me desagradou em nada, então eu tive que dar 5 estrelas. Eu vi uma galera que disse que não gostou do final desse livro, por alguns motivos, e eu compreendo esses motivos, mas eu acho que exatamente essa coisa que aconteceu e que algumas pessoas não gostaram, precisava acontecer pra a personagem, enfim, ter o desfecho que ela teve, sabe? Eu achei o livro extremamente maduro. Uma das partes que eu mais amei foi a relação de amizade que foi construída ao longo do livro entre a Layla, que eu acho que é Layla que falou o nome dela, porque o nome dela é Delilah, entre a Layla e a Phoebe. Eu amei a construção de amizade, eu amei a construção do personagem, a criança, né, a filha do Gary. Gostei muito da relação entre a criança e a Phoebe. Adoro, gente, ler livro onde não foca somente em relacionamentos amorosos. Gosto muito de livros que exploram essas outras partes para além dos relacionamentos românticos. E eu acho que desde que eu terminei de ler A Amiga Genial, eu fiquei muito assim com livros que falam sobre amizade. E a relação de amizade entre a Layla e a Phoebe me pegou assim de um jeito muito, sabe? Porque a Layla, ela é uma pessoa mais nova, que tá no começo, né, entre aspas, da vida dela. E aparentemente parece uma pessoa super certa das coisas que quer. E a Phoebe é uma trintona, que tá ali pra uma ocasião específica, que a gente sabe qual que é logo no início do livro, que eu já até falei aqui pra vocês, né? Mas que ela vai lá com o objetivo de tirar a própria vida. E ver essa relação de amizade florescendo e realmente fazendo a Phoebe mudar de ideia pra algumas coisas, gente. Muito maravilhoso, gostei muito desse livro, dei 5 estrelas, foi meu primeiro favoritado do ano. Agora que eu terminei Como Arruinar um Casamento, eu estou terminando de ler A Garota que Tinha Medo, que é um livro do Bruno Mello, aliás, do Breno Mello, que eu já tinha contado aqui pra vocês, que é um livro sobre relatos de uma menina, né, que tinha síndrome do pânico. Eu tô em 60% da leitura, eu acho que eu acabo de ler essa semana. É uma leitura bem fluida e que eu tô gostando bastante de ler. Enfim, esse foi o vídeo dessa semana. Queria ter conseguido gravar um pouco mais, mas assim, tô bem satisfeita com o tanto que eu li essa semana. E ter colocado uma meta com certeza fez diferença nas minhas leituras. E eu vou tentar fazer isso, talvez com uma meta um pouco maior, das próximas vezes. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Eu, honestamente, gostei muito de gravar. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui na tela, caso você queira me seguir nas outras redes. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, porque eu tô tentando crescer o meu canal esse ano e eu dependo de você pra isso acontecer. E se você quiser deixar um comentário, eu vou ficar muito, muito feliz da gente continuar conversando aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vlog. Tchau!